Caro seminarista, amados irmãos e irmãs, hoje a liturgia, ou aliás a pregação do padre, talvez não alegre todo mundo, mas eu prometo me esforçar para fazer todo mundo ficar feliz no final dela. Vejam, hoje nós estamos lendo na primeira leitura o livro do Eclesiastes. É um livro conhecido como um dos integrantes do grande bloco dos livros sapienciais. São os livros da Bíblia que vão refletir sobre as maiores perguntas do ser humano a respeito da própria existência, da própria vida. E hoje o livro do Eclesiastes nos traz, então, essa passagem da vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Assim nós começávamos a leitura. Mas que a gente não pense que a vaidade que está dizendo aqui é aquela vaidade da mulher de botar batom. Não se trata disso. Brinco na orelha, ou reboco na cara, como as mulheres gostam de fazer. Não se trata dos homens de se encher, que tem homem que gosta de andar no cordão, no ouro. Também não se trata disso, de vestir uma boa roupa, ou de se sentir bonito. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo para a gente. Quando a gente olha a língua nativa da Sagrada Escritura, de modo especial no Antigo Testamento, o hebraico, a palavra que se traduz por vaidade na nossa língua é uma palavra chamada Ebel, e ela significa literalmente o seguinte: vapor, névoa, um sopro, ou seja, coisa que a gente não consegue agarrar, não importa quanto de esforço a gente faça. E na palavra de Deus ela vai simbolizar o que, padre? Vai simbolizar tudo aquilo que é passageiro, tudo aquilo que é ilusório. Existe uma imagem na palavra de Deus para simbolizar isso. Ela fala, essa vaidade ela pode ser simbolizada como aquele orvalho da manhã. Sabem o que é orvalho? Nos dias de frio, obviamente vocês já repararam, que os carros, o gramado, acorda molhado. As coisas acordam molhado por conta do sereno que cai. Mas é uma camadinha tão fina, não chega nem a ser uma chuva, que logo que o sol começa a despontar pela manhã, aquele troço some. Logo o gramado seca, também os carros, isso é o orvalho da manhã, que logo se esvai. Vejam, meus irmãos, hoje a palavra de Deus está fazendo com que a gente reflita o seguinte: às vezes, nós nos consideramos muito donos de nós mesmos, donos da nossa própria vida. Às vezes, parece que a gente vive pensando que a gente vai ficar aqui para sempre. A gente vai juntando coisas para si como se a gente fosse viver nesse mundo, nessa terra, nessa existência para sempre. Hoje, o Eclesiastes está dizendo para a gente, olha, vaidade das vaidades. Não importa quanto esforço você faça por tentar segurar a sua vida, isso não é possível. Tudo vai passar. As riquezas a gente não vai levar, a casa que a gente comprou, o barco que você conquistou, a casa de praia, pensar numa vida próspera, não é? A riqueza que você tanto lutou para adquirir, olha, meus irmãos, tudo isso vai embora. Saúde, chega um momento que a gente já não tem mais. A mesma família começa a morrer um ou outro, a gente vai perdendo também. Político, já que a gente está vivendo num mundo tão polarizado, olha, político A, político B, essas coisas vão passar também. Hoje é como se a palavra de Deus estivesse dizendo para a gente o seguinte: o que resta ao homem de todos os trabalhos e preocupações que o desgastam debaixo do sol? A gente sai todo dia para trabalhar e enfrentamos muitas dificuldades, muitas coisas, às vezes até humilhações nós passamos, e hoje a palavra de Deus pergunta, do que vale tudo isso? O que fica verdadeiramente da vida se a gente não vai levar nada desse mundo? Um dia a gente é jovem, um dia a gente é criança, e a gente fica às vezes pensando assim, caraca, a infância parece que não vai acabar nunca, eu queria muito ser adulto. A gente não pensa assim, que eu vou fazer o que eu quero, mas eu digo, a vida passa muito rápido. O Padre Thales já está começando a perceber isso, filhos. A juventude ela vai embora, a gente nem percebe. E uma hora, as coisas que a gente fazia com tanta facilidade, a gente já não faz tanto assim. Começa a doer, os cabelos brancos começam a crescer, ou a calvície começa a chegar, o cansaço vem, o desgaste, e a gente pode se perguntar, o que vai ficar verdadeiramente, se tudo vai indo embora, Padre? Parece que num primeiro momento essa leitura faz com que a gente tenha uma visão depressiva, e até depreciativa da vida, mas não se trata disso também, meus filhos. A palavra de Deus não está querendo fazer com que ninguém saia daqui deprimido, não é por isso, mas é dizer, meus irmãos, em outras palavras, que a vida precisa de um sentido mais profundo do que aquilo que os nossos olhos conseguem enxergar.
porque todas as coisas que nós vemos, as coisas que tocamos, tudo vai passar. Vaidade das vaidades é a gente colocar nossa esperança, nossa confiança, colocar no nosso coração em coisas que a gente não vai poder levar. Como o ditado diz, do caixão ninguém leva nada. Não importa quanto a gente se esforçou, não importa quanto a gente ajuntou, olha, vai ficar, e talvez fique até para a gente estranha. Vejam, eu lembrava de um salmo, esqueci de anotar o número do salmo, mas se você souber, pode me ajudar, seminarista, que diz assim: ninguém se livra da sua morte por dinheiro, ninguém pode pagar a Deus o seu resgate, a isenção da própria morte não tem preço, não há riqueza que possa adquirir, ninguém pode dar ao homem uma vida sem limites e garantir-lhe uma existência imortal. Morre sábio, morre rico igualmente, morre louco, morre insensato, e deixam tudo que possuem aos estranhos. Da nossa parte, meus irmãos, a gente só pode fazer como a gente cantava no Salmo, pedir a Deus que nos ensine verdadeiramente a contar os nossos dias, que dê ao nosso coração sabedoria para entender quais são as verdadeiras coisas que a gente precisa buscar nesse mundo. Feito toda essa introdução, a gente pode olhar para o Evangelho, que começa mais uma vez com esse desejo de ter coisas. É alguém chegando para Jesus e dizendo: olha, Senhor, meu irmão não quer dividir a herança comigo. E aqui o padre abre um parêntese, está aí uma coisa para gerar problema entre a gente, não é? Quando envolve dinheiro, quando envolve herança, mesmo as pessoas mais íntimas parece que se sentem distantes, parece que a gente vira estranho um do outro. Está aí uma coisinha para gerar briga, para gerar confusão, para gerar rancor dentro das famílias, é esse negócio chamado herança. Mas hoje nosso Senhor diz então para aquele homem: olha, tome muito cuidado com todo tipo de ganância, porque a vida de alguém não é medida pela abundância de bens. Jesus não está criticando, obviamente, a riqueza, que a gente seja capaz de enxergar isso, mas na verdade o grande problema que Jesus hoje está condenando é essa palavrinha chamada ganância. A parábola que Jesus conta não é difícil de compreender. É o homem que viveu uma vida toda pensando somente no próprio umbigo, trabalhou para si, viveu somente para si, juntou, quando não tinha mais onde guardar, eu vou aumentar meu celeiro, juntou, e aí disse para si: agora eu posso comer, beber, posso curtir. Mas aquele homem foi naquele mesmo dia levado. Do que adiantou? Do que adiantou, meus filhos? Em primeiro lugar, a gente pode tirar desse evangelho Jesus mostrando para a gente uma coisa muito importante de compreender. Em cada um de nós existe uma sede. E isso não precisa a gente investigar muito para a gente saber. Parece que quanto mais a gente tem, mais a gente quer. A gente nunca está satisfeito somente com o que a gente tem, não é? A gente sempre quer aumentar um pouquinho mais o salário, a gente sempre quer melhorar um pouquinho de vida. E isso é quase que um desejo natural, a gente sempre quer mais. E aquilo que um dia a gente já sonhou e que a gente tem hoje, parece que não tem a alegria que a gente achava que teria. Eu me lembrava da minha infância. Eu não passei fome, obviamente, mas também não tive tudo que eu queria, no momento que eu queria. Eu me lembro que a gente fazia uma certa idade, ia lançando os videogames. Hoje em dia, eu não sei nem se as crianças ligam para isso, mas eu lançando os videogames, e o sonho da nossa vida era ter o videogame que tinha lançado naquele ano, mas era muito caro. Eu me lembro que eu tinha amigos de colégio e primos que tinham uma situação melhor de vida do que eu, e aí na casa deles aquilo parecia: olha, quando eu tiver aquele videogame eu vou ser feliz. Eu vou jogar o dia inteiro e ninguém vai conter a minha alegria. Chegava no final do ano, o videogame baixava um pouquinho, lançava outro. Olha, a minha alegria durava semanas. Depois que eu jogava, aquilo me cansava e eu dizia: é só isso? Eu não sei se vocês já experimentaram no coração, mas parece que quando a gente chega naquilo que a gente tanto almejou, é como se a gente olhasse para aquilo e: é só isso? Não importa o quanto a gente conquiste, parece que sempre está faltando alguma coisa. Existe no nosso coração quase que um buraco, que a gente está sempre tentando preencher. E hoje a palavrinha no grego bíblico que fala de ganância, é uma palavrinha chamada pleonexia, que não é só avareza, não tem a ver com não saber partilhar os bens, não é só isso, mas essa fome desmedida de sempre querer mais e mais e mais. Se a gente fosse falar na palavra ou na linguagem de hoje, é o que a gente chama de consumismo, filhos. Não importa se eu já tenho um iPhone 15 e que eu nem consiga usar todas as funcionalidades que nele existem. Não importa se ele faz isso, faz aquilo. Já lançou o 17. Então sempre parece que eu estou ficando para trás, não é verdade? O padre está falando igual loucura, gente.
Parece que se eu não tiver o 17, se eu não tiver o melhor, se eu não tiver o carro do ano, se a minha casa não for melhor do que a casa do meu vizinho, parece que eu vou estar sempre olhando para os outros e a grama dos outros vai estar sempre mais verde. Parece que eu nunca cheguei no lugar onde eu realmente tenho que chegar. E é uma busca que a gente vai fazendo, e a gente pode se perguntar, qual é a origem de tudo isso? Onde está, meus filhos, a origem dessa ganância, desse desejo de sempre estar buscando mais e mais e mais e mais e mais? Santo Agostinho entendeu que essa sede, na verdade, desvirtuada nossa, que esse vício da nossa parte de querer sempre mais, era um desejo muito bonito, que Deus nos criou para ser assim. Mas essa sede, meus irmãos, Santo Agostinho entendeu, não era sede de bens, era sede de Deus. Assim, Santo Agostinho começava o livro mais famoso dele, as suas confissões: fizeste-nos, Senhor, para ti, e inquieto está nosso coração enquanto não repousa em ti. Deus, quando te criou, colocou no teu coração um espaço que só Ele poderia preencher, porque esse espaço é um espaço infinito. Não importa quanto você acumule, não importa quanto você tenha, não importa quanto você junte, sempre vai parecer que falte algo, que falta algo. Porque comparado ao infinito, não importa quanto a gente tenha, sempre vai ser pouco. Esse desejo do infinito é desejo de Deus, meus irmãos. É como se quando Deus tivesse criado o teu coração, criou com um buraquinho daqueles brinquedos de Lego. Hoje o Minecraft fez com que as crianças aprendessem o que é Lego. Todo mundo sabe, não sabe? O que é Lego? E vocês sabem que no Lego tem peça que não encaixa, não é verdade? Tudo encaixa perfeitamente somente na peça que casa naquilo. É como se a gente tentasse preencher uma peça que só Deus pode preencher com coisas que nunca vão encaixar bem no nosso coração. E a gente vai se esforçar, mas o que a gente sempre vai encontrar é um certo vazio no nosso coração, é um vazio existencial. Enquanto para os outros animais, comida e bebida já é o suficiente. Se você der comida para o seu cachorro todo dia, se você der bebida para ele e fizer um carinho na cabeça dele, ele vai ser o cachorro mais feliz do mundo, porque essa é a existência do cachorro. Mas não importa quanto de comida a gente tem na geladeira, não importa quanto de bebida a gente consiga acumular, às vezes parece que isso não é o suficiente para fazer a gente feliz. Eu creio que não foi só o padre, que tiveram momentos na nossa vida que estava tudo bem, não tinha nenhum problema acontecendo. Sabe aquele momento da vida que está tudo tão tranquilo que a gente até estranha? E ainda assim parecia que faltava algo. Meus irmãos, esse algo é Deus. Obviamente o padre não está dizendo isso para colocar um banho de água fria nos fiéis e dizer: suas pés estão buscando somente coisas e coisas. Não se trata disso. Hoje, ao mesmo tempo que Deus nos faz enxergar a nossa doença, ao mesmo tempo nos aponta o remédio para curar, meus irmãos, aquilo que a gente traz de doença no coração. E o remédio que Deus hoje usa para que a gente saia dessa busca desmedida pelas coisas, é um remédio, um princípio estranho, é a morte. Hoje Jesus faz com que aquele homem entenda que a vida é breve, breve demais, e que não vale a pena viver essa vida buscando somente coisas que a gente não vai poder levar. Hoje a palavra de Deus nos dá o remédio quando São Paulo diz: buscai as coisas do alto. Está aí, meus irmãos, o sentido da nossa vida. E diante dele a gente precisa se perguntar: qual tem sido a busca do meu coração? O que eu tenho buscado na minha vida, na minha família, o que eu tenho buscado na igreja, o que tem aprisionado o meu coração, qual tem sido a minha busca verdadeira? A palavra de Deus diz: diga-me onde está o teu tesouro, e eu vou te dizer onde está o teu coração. E hoje Deus está dizendo para a gente que o nosso tesouro, a razão pela qual a gente vive, não podem ser as coisas que a traça vai corroer, ou que o ladrão vai roubar, não pode estar na vida que vai passar, mas precisa estar no céu, meus irmãos. E sabem quem entendeu isso? Sabem quem verdadeiramente entendeu essas coisas todas? Os santos, meus filhos. Quando a gente olha para um santo, como uma Santa Teresa da Vida, que diz: olha, só Deus basta, tudo passa. Só Deus continua, só Deus permanece. A gente entende que o verdadeiro sentido da nossa vida, a verdadeira busca do nosso coração, precisa ser possuir o Senhor em nós. A verdadeira riqueza que nós desejamos ou precisamos acumular, meus irmãos, é a graça de Deus nas nossas vidas, no nosso coração. Termino dizendo uma última história. Certa vez eu conversava com outro irmão que faz missões aí, faz muitas missões afora,
E ele disse que certa vez ele foi pregar num lugar muito, de pessoas com muito dinheiro, pessoas muito ricas, uma comunidade muito rica. E depois daquela missão, eles foram então curtir um pouquinho, uns dias de descanso, e então levaram ele até uma praia. E na praia ele pediu um monte de coisa, ele falou, olha, eu vou pedir o que eu nunca comi, vão pagar mesmo. Ele pediu um monte de coisa que ele nem sabia o que era, mas pediu, e ali para ele estava sendo maravilhoso, e aquele pessoal disse para ele assim, olha, não tá legal, né? Aqui. Ele, como assim não tá legal? Tá tudo ótimo. A gente tá com comida aqui, tá com bebida. Não tá legal, a praia tá meio cheia. Não vale a pena ficar aqui não. Então disseram para ele, o pessoal estava tão acima daquilo que ele tinha de condição, disse para ele, não, a gente aluga uma partezinha de uma ilha aqui, e aí a praia vai ser só pra gente. E ele dizia, olha, tem coisas que a gente nem sabe que o dinheiro pode proporcionar. A gente estava falando isso em relação a bens, mas se a gente dissesse, meus irmãos, em relação ao céu, vejam, as riquezas desse mundo que vão passar, elas alimentam sem alimentar, mas as riquezas que nos aguardam no céu, são riquezas que verdadeiramente a gente não pode nem imaginar. Quando a palavra de Deus fala do céu, diz que os ouvidos nunca ouviram, os olhos nunca contemplaram, a mente nunca pôde imaginar. Essa é a alegria que nos aguarda, meus irmãos. Que nosso Deus nos conceda a graça de curarmos esse desejo desordenado pelas coisas, para vivermos verdadeiramente a busca pelo céu. Se o céu for a nossa meta, mesmo que a gente não tenha muita coisa nesse mundo, certamente já seremos ricos nessa vida. Quando meditava um pouquinho sobre a riqueza do coração diante de Deus, eu me lembrava de Padre Léo. Talvez aqui alguns tenham conhecido, eu já disse isso também em algumas homilias, mas quando a gente olha aquele último vídeo, aquela última pregação dele na Canção Nova, já com o corpo todo desgastado, aquele homem já não tinha nada, meus filhos. Ele diz numa pregação que nem dignidade mais ele tinha. Dependia dos outros para tudo, até para limpar, ele precisava dos outros. Mas ao mesmo tempo, quando a gente via ele falando de Deus, a gente percebia a felicidade nos olhos daquele homem. Vejam, essa é uma felicidade que dinheiro não pode dar para a gente. É uma felicidade que saúde não pode conceder para a gente. É uma felicidade que mesmo que falte tudo, ainda assim nós sentimos as pessoas mais abençoadas do mundo, por termos a grande riqueza da graça de Deus. Que Deus nos perceba, nos ajude a perceber, meus irmãos, o quanto somos ricos por tê-lo em nosso coração e nas nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Professemos juntos a nossa fé. Creio em Deus Pai.